Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Coruja Consultoria. Eu sou o Daniel Silos, consultor tributário. Estou aqui com meu colega Guilherme Gonçalves, da Tex Group, e hoje falaremos sobre o impacto da reforma tributária nas empresas, né? Esse bicho de sete cabeças que é a reforma tributária, que muitos empresários não estão atentos, e o objetivo aqui é a gente desmistificar qual vai ser a real mudança no ambiente de negócio. Guilherme, seja bem-vindo aqui. Vamos começar pelo mais impactante aqui, né? A reforma tributária, na sua visão, o empresário ele tem que se preocupar agora ou esperar a virada do ano para fazer as suas primeiras mudanças? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Bom, eu diria que o empresário está atrasado em relação à reforma. Então, a reforma tributária ela definitivamente já é uma realidade. É algo que veio para ficar e à medida que o tempo passa, menor o período para transição e menor o período para conscientização de todos eles. Então, eu diria que é para ontem. Tá. Então, dando sequência a esse ponto que você falou, esse gancho aqui. A reforma tributária, como o nome é tributário, a impressão inicial que dá é que, de repente, o setor contábil ou o setor fiscal, que teriam os principais impactos diretos aí para poder fazer esse ajuste, né? Mas na sua visão, quais outras áreas que vão ser fortemente impactadas e por quê? Verdade, né? Na verdade, essa mudança ela vai muito além de um setor apenas e ela envolve toda a cadeia de suprimentos, precificação, basicamente todas as áreas. É muito mais do que uma mudança sistêmica, mas é uma revolução que vai impactar todas as áreas das empresas. Então, eu começaria olhando para a cadeia de suprimentos. Eu acho que a questão da mudança dos impostos em si, ela impacta bastante o dia a dia das empresas daqui para frente e é muito mais do que uma alteração sistêmica, como eu falei. Adaptação dia a dia e de médio a longo prazo. Então, pelo que você está me falando, por exemplo, um grande impacto que vai acontecer vai ser na área comercial das empresas, né? Por exemplo, imagine um supermercado. Hoje ele tem uma cadeia de fornecedores e de prestadores de serviços, e agora na reforma tributária ele vai poder tomar crédito de despesas que antes ele não tomava. Por exemplo, uma limpeza, um serviço de ar-condicionado, prestador de serviços, a própria contabilidade, né? Então, realmente, essa nova mudança ele vai trazer um forte impacto na visão de quando eu compro produtos para revenda ou contrato serviços. A reforma ela passa a diferenciar a tributação de produtos que são, usando o seu exemplo, comercializados e produtos que são utilizados para sua operação, seja ela qual for. Então, esse é um tema também bastante relevante. E, além dos impactos de preços, né? Quais precauções assim que as empresas devem adotar na hora de fazer cotações, né? Cotações com relação a contratos, né? Quais os outros impactos que você vê nesse cenário aí de mudança? A reforma ela prevê também diferentes tributações para diferentes regimes. Então, a gente conversou ao começo, a cadeia de suprimentos vai ser bastante relevante daqui em diante. Por exemplo, um fornecedor que tem regime tributário no Simples Nacional, ele terá uma diferença na ponta do lápis em relação àqueles que estão no lucro real ou no presumido. Então é bastante importante a gente ter isso em mente na hora de contratar um serviço ou de comprar insumos de um determinado fornecedor. Tá. Com relação, por exemplo, essa principal mudança que teremos do split payment, né, que o imposto ele vai acontecer ou no momento da competência, né, que é o fato gerador, ou no momento do pagamento, que vai acontecer primeiro. Então, com essa nova mudança, quais são os impactos previstos para o fluxo de caixa das empresas? Você acha que vai piorar ou vai melhorar essa nova metodologia? Vai impactar e muito. Eu diria que fluxo de caixa passa a ser prioridade zero para as empresas a partir da mudança. Porque os impostos passam a ser retidos com o split payment e as empresas não têm mais o fôlego ou a utilização daquele dinheiro que seria destinado ao pagamento das guias no mês subsequente para o seu fluxo de caixa. Então a gente sabe que essa é uma prática comum aqui no Brasil e que ela vai ser zerada a partir do momento da implantação. Então é super importante a gente ter isso em mente, a gente analisar do ponto de vista financeiro aonde a gente gera ou como a gente se prepara para que no futuro a gente não seja
agredido ou não seja subtraído pelo fluxo de caixa nesse sentido. E quando começa essa metodologia nova do pagamento do imposto antecipado? O split payment ele estava previsto para início já em 2027, mas recentemente a gente teve uma atualização e foi postergado a princípio para o segundo semestre? Ou é 28 só? Agora não lembro. Na verdade, o split em si, o mecanismo pode ser postergado. Mas, por exemplo, o pagamento do tributo vai ocorrer na apuração assistida. Né? Então, para a empresa, o impacto de caixa é janeiro já. Seria já 1º de janeiro, por exemplo, emitiu. O boleto vai vencer conforme acontece a operação. Por exemplo, o cara emite um boleto fornecedor dia 1º, que vence dia 10. O imposto venceria 25/2, mas eu vou ter que pagar dia 10, então eu vou ter que ir lá na apuração assistida. Primeiro que o split não estiver funcionando, eu já vou pagar o imposto ali. Em termos de legislação, por exemplo, já está amarrado. Então, tecnicamente, as empresas já vão ter esse impacto negativo no fluxo de caixa já a partir de 1º de janeiro. Caramba, cara. Independente do adiamento do split. O split é só um mecanismo. Na verdade, na lei está descrito de que forma? Que o imposto ele vai vencer ou na competência ou no pagamento, o que acontecer primeiro. Então, o que acontecer primeiro, se for o pagamento, se for uma venda à vista, já vai acontecer. É um grande risco aí para as áreas financeiras das empresas, né? O jeito que eles administram os saldos atualmente. Já será afetado a partir do dia 1º de janeiro de 2027, porque o que muda nesse caso é que o pagamento do imposto acontece ou no pagamento ou na compensação, o que vier primeiro. O que acontecer primeiro. Então, ao meu ver, realmente, o fluxo de caixa que as empresas administram, de acordo com o volume de vendas, né, ele vai sofrer uma grande mudança brusca e, com certeza, essa mudança vai ser negativa. Né? Então, se ele trabalha com capital próprio, ele vai precisar de mais dinheiro para poder financiar essa operação. Se ele trabalhar com recursos de banco, que o juros hoje está 15%, né, 14% alguma coisa, ele vai ter que usar recurso de terceiro. E esse custo financeiro ele vai ter que tentar jogar para o preço de venda. Jogar para o preço de venda ou geração de caixa de alguma forma, né? Apertando os cintos, enfim, ele precisa gerar caixa já a partir do dia 1º de janeiro de 2027. E deixa eu te fazer uma pergunta, Daniel. A gente tem sentido isso no mercado, em conversa com toda a nossa rede. O empresário, no geral, ele não está preparado para isso, né? Porque assim, em todas as mudanças tributárias que ocorreram, foram mudanças mais leves, né? De repente, alguma alíquota que aumentou, algum imposto novo, algum produto que entrou na ST ou saiu. Agora não, a reforma tributária, na verdade, é uma reforma completa no ambiente de negócios. Ele afeta todos os preços de compra, preços de venda e o fluxo de caixa. E tem algumas mudanças também que são muito relevantes. Vou dar um exemplo aqui. Tributação no destino. Então, por exemplo, a tributação hoje, ela é o fato gerador de acordo com a origem, né? Então, de onde sai a mercadoria. Por isso que tem toda essa engenharia logística no Brasil estranha, que a empresa monta um CD num estado para transportar para outro, independente da distância, porque o custo tributário compensa. Agora não, o imposto é no destino, então vai acabar aquele xadrez tributário de logística. E uma outra grande mudança relevante é que as companhias, elas fazem a sua apuração. Então, a meu ver, essa reforma tributária, diferentemente de outras reformas, foram mudanças tributárias mais leves, né? Agora, essa reforma ela vai mudar todo o ambiente de negócio. Vou dar alguns exemplos aqui. Um deles é a tributação no destino, né? Hoje, a tributação ela é na origem. As empresas buscam benefícios fiscais em estados que estão distantes da sua operação. Faz sentido tributário, mas não faz sentido em termos de logística. A redução tributária compensa esse custo logístico. E agora a tributação vai ser no destino, ou seja, as empresas precisarão estar próximas do seu cliente para ter uma redução de custo das suas operações. Um outro ponto extremamente relevante que a gente consegue observar que vai mudar realmente o ambiente de negócios é com relação à apuração assistida, né? Porque hoje a empresa
ela compra, tem uma nota de entrada, que ela vai fazer a apuração do seu crédito. E no mês seguinte ela entrega suas declarações para o fisco. E muitas vezes ela paga o imposto se ela tiver caixa, às vezes ela atrasa, depois parcela. Então a empresa faz sua apuração, ela tem dificuldade em classificar as regras fiscais de produtos e serviços por conta da complexidade tributária, apura, entrega e só depois o fisco vai verificar. Agora não, é apuração assistida, né? Apuração assistida é o que significa? A empresa emitiu um documento fiscal, esse documento fiscal ele entra dentro da calculadora da reforma tributária do governo, ele vai fazer a leitura desse dado, vai fazer a classificação daquela carga tributária e vai simultaneamente fazer a retenção do imposto através de split, né? Vai verificar quem é devedor, quem é credor, e no final, no mês, dia 25, no mês seguinte, a guia já está pronta, é só você dar um enter ali. Então não é mais a sua contabilidade que faz a apuração de imposto, né? Quem faz a apuração é o próprio governo com a calculadora da reforma tributária, né? Onde ele faz a leitura do documento fiscal, calcula de acordo com os regimes diferenciados e gera uma guia, né? E são vários pontos relevantes, né? Eu falei 2 aqui, mas, por exemplo, não podemos deixar de comentar que o crédito tributário hoje é dinheiro, é um crédito financeiro, né? Então, a empresa ela usa o dinheiro do governo, que é o dinheiro do tributo, para financiar a sua operação, e ela recolhe quando bem entender, entre aspas, né? Se ela ficar devendo, ela vai sofrer uma sanção. Mas quando o crédito vira financeiro, significa que no momento do pagamento eu tenho que fazer uma conciliação para saber se aquele saldo está lá. Se não furou a operação, se eu fiquei na mão do split para fazer alguma retenção. Então, as empresas vão ter dificuldades que elas precisam administrar um saldo novo, que é o saldo dos bancos, o saldo do RP, o saldo do documento fiscal e o saldo da apuração assistida. Quer dizer, são novos cuidados, novos processos que serão criados e o empresário ele precisa se preparar, né? O que eu percebo é o seguinte: o empresário, como a reforma tributária não está hoje, nós estamos aqui falando no mês de maio, né? Não está tendo um impacto direto no seu negócio atualmente, ele vai querer começar a lidar com esse problema em janeiro. Aí já vai ser tarde, ele vai ter que aprender fazendo. Definitivamente. E esse período de transição, ele muda totalmente a dinâmica interna das empresas. Eu penso o seguinte: o modelo hoje ele é complicado. Nós temos uma legislação para PIS e COFINS, né? Legislação para ICMS em cada estado tem a sua legislação diferente, né? Então a tributação de vários produtos, por exemplo, esse celular aqui, o ICMS dele em São Paulo pode ser diferente do Rio, que pode ser diferente do Paraná, Sim. Pode ser ST ou não. E as leis municipais, temos mais de 5 mil municípios, onde tem a tributação sobre serviços, né? Não tem uma alíquota uniforme. A legislação ela é complexa. E dentro da sua cadeia produtiva, se meu fornecedor não recolhe imposto, não faz diferença para mim. Eu tomo o crédito de acordo com a nota. Agora, nesse modelo novo, vai ficar mais fácil. A tributação vai ser no destino. O crédito tributário é financeiro, eu vou ter que gerenciar a questão do recolhimento do imposto dos meus fornecedores dentro da cadeia, né? E a alíquota vai ser por fora, né? Uma coisa que a gente não comentou ainda, que é a base de cálculo do tributo. Ela é Perfeito. Por fora do preço. Vai estar mais transparente. Só que esse novo modelo, ele ficará mais fácil em 2033. A dificuldade que o empresário vai ter é lidar com a tributação antiga, hoje, né? Com a tributação nova, que vai ter uma transição um pouco longa, e lidar com esses dois modelos de regras distintas para precificar a operação, para treinar a equipe, para renegociar, para verificar se vai ter algum tipo de quebra de cadeia. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Então os desafios vão ser imensos, então vai complicar muito antes de melhorar. Pegar o gancho agora, falar, por exemplo, do impacto disso na vida do consumidor. Então. Porque a expectativa é de melhora, né? O que acontece? Como a reforma tributária ela vai permitir que as empresas tomem crédito de tudo,
hoje ela toma em crédito limitado. Por exemplo, eu tenho um supermercado, vou dar um exemplo do supermercado de novo, Perfeito. a gente pode falar de outros segmentos. Ele só toma crédito tributário dos impostos que são tributados na saída, tá? Mercadorias para revenda e algumas despesas que estão relacionadas com a atividade fim, que são poucas, a maioria ele não toma crédito. Por exemplo, o supermercado ele contrata um software, que ele precisa ter um software, ele não toma crédito nenhum. Ele paga a contabilidade e não toma crédito nenhum. Como é possível tomar crédito de tudo, em teoria, os preços teriam que baixar. Porque se eu tomo crédito de tudo, o preço líquido do fornecedor, o preço de custo para mim, ele é mais baixo do que no cenário antes da reforma. Então, Sim. se eu vou ter redução de custo e preciso manter minha margem de lucro, eu tenho que colocar o produto mais barato e o consumidor teria uma economia. Mas na prática não é isso que está acontecendo. Na prática, as empresas elas vão tomar crédito de tudo. A empresa que não tiver um saneamento de fornecedores para poder enxergar corretamente o preço líquido, ela pode ter um aumento de tabela acima do que deveria e vai carregar um resíduo tributário que a gente chama. Então, se ela carregar um custo a mais, no final, se ela quiser manter a margem, se ela conseguir, né? Mas se ela quiser querer, ela quer, mas o problema é conseguir. Ela vai ter que aumentar o preço do produto. Falando em termos de preço, né? Um caso interessante que está acontecendo recentemente aqui no estado de São Paulo é o fim da substituição tributária de ICMS. Perfeito. Por exemplo, produtos têm saído da substituição tributária e estão virando ICMS normal. Só que, vou dar um exemplo aqui, de um caso de uma indústria de salgadinhos, né? Ela tinha um preço cheio com substituição tributária, por exemplo, R$10. Nesses R$10 já está todo o ICMS da cadeia. Então, vamos exemplificar aqui, que R$1 é o ICMS ST, R$1 é o ICMS normal e R$8 é produto. Quando um produto sai da ST, se a ST era 1 e o preço era 10, ela teria que vender por 9. Porque ela vai ter ICMS normal para eu tomar crédito na entrada e débito na saída. Só que ela não está fazendo isso. Ao invés de ela tirar o ST de 10 para 9, ela está mantendo 10. Eu como supermercado, né, qual que é o impacto que nós tivemos recentemente com o fim do ICMS ST? Agora, no mês de março, foi o último mês, por exemplo, de um produto que é o Salgadinho, uma marca específica aí. O preço do produto era R$10. Imagine que R$1 o ICMS normal, R$1 o ICMS substituição tributária, que é o ICMS da cadeia toda. Então eu compro com ST e na saída ele é 0, porque já recolheu da cadeia toda. Essa indústria deveria reduzir o preço de 10 para 9, porque como ele vai ser tributado do ICMS normal, eu vou tomar o crédito da entrada e vai ter o débito na saída. Só que na tabela de preços não está acontecendo isso, ele está mantendo o preço de 10 e eu vou ser tributado na saída, coisa que não acontecia. Então, se eu vendia por 20, comprava por 10, eu tinha uma margem de lucro X. Como eu vou ter tributo na saída, eu vou ter que vender por 21 ou 22 para compensar, vou ter que aumentar o preço do produto. Então, para o consumidor, qual que é a consequência? Aumento de preços em função da tributação. É uma inflação tributária. Aí quem se aproveitou dessa jogada? A indústria que teve o seu produto que saiu da ST, se aproveitou para roubar margem, ela roubou margem. Então, isso é um impacto muito grave que aconteceu com os supermercados do Brasil todo, do estado de São Paulo como um todo, né? Por que eu estou falando de ICMS-ST e qual que é a relação com a reforma tributária? Quando um produto sai da ST, eu comprei o estoque antigo com ICMS e vendi ICMS tributário de novo, teve uma bitributação. Então, eu tenho que pegar aquele ICMS do estoque e creditar novamente. Na reforma tributária, toda janela de precificação, por exemplo, 26 para 27, vai ter uma mudança parecida com o fim da ST. 28 para 29 não muda nada, vai ser a mesma regra. 29 para 30 sai 10% do ICMS e entra 10% da IBS. 30 para 31, mais um degrau de 10% e vai seguindo até 2032. 2032, teremos ainda 60% do ICMS e 40% do CBS. A reforma só vai estar completa em 2033. Por que eu estou falando da transição de ano? Porque quando muda um ano, mudam os preços. Se naquele preço, naquele fornecedor ou na cadeia teve redução de custo, eu deveria exigir do meu fornecedor uma rebaixa de preço para que eu possa ter economia tributária
e transferir essa economia para o consumidor, para todo mundo ganhar. Que esse é o discurso do governo, né? Como o governo ele criou a não cumulatividade ampla, tudo dá crédito, na teoria os custos diminuiriam e as empresas deveriam baixar os preços, mas não é isso que está acontecendo. Não, na prática não está acontecendo, não aconteceu agora esse ano com o ICMS-ST. E agora em 26 para 27, qual que é a primeira mudança relevante em preços? Sai o PIS e COFINS e entra a CBS. Vou dar um exemplo de uma categoria de produtos aqui até para a nossa audiência entender. Bebidas, né? Bebidas frias, refrigerante, cerveja, bebida alcoólica, né? O PIS e COFINS ele é monofásico, ou seja, é recolhido na indústria. Só que na reforma tributária, o CBS e o IBS não vão ser monofásicos, vão ser não cumulativos. Compro com crédito, vendo com débito. Só o imposto seletivo que vai ser monofásico. Então eu vou comprar um estoque em novembro e dezembro com o PIS e COFINS integral e vou vender em janeiro tributado da CBS. Então são dois impostos, bitributação. Eu posso ressarcir esse valor? Posso. Só que o ressarcimento ele vai acontecer em até 12 meses. Depende do volume de faturamento de cada empresa. E eu vou ter um estoque no final do ano com um preço e o preço de venda em janeiro outro preço. Então toda transição de um ano para o outro eu vou correr um risco de preços, um risco grave. Então qual que é a lição de casa para o empresário? Mapear todos os seus fornecedores, que eu tenho que descobrir qual que é o preço líquido. Que se eu descobrir o preço líquido, ou seja, o preço bruto menos impostos, e eu inserir um imposto novo, eu sei quanto ele deveria corrigir sua tabela. Se eu analisar somente a variável do tributo, lógico que preços podem mudar por, de repente, preço de petróleo, Sim. Algum aumento de custo, qualquer safra, tem outros fatores, mas o tributo não pode ser desculpa para que eu não repasse meu ganho para o meu fornecedor, né? Então, é um caso extremamente sensível, por isso que eu recomendo que o empresário imediatamente inicie um mapa de impactos da reforma tributária, o quanto antes, para mapear esses preços na visão de adquirente, né? Estou comprando produtos, contratando serviços, para depois revisar novamente as suas margens, markups, para determinar o preço de venda. Então, é um trabalho bem complexo e longo. Fazendo uma analogia aqui, a reforma tributária não é uma corrida de 100 metros, que você dá um sprint, arruma a casa e age como se nada tivesse acontecido. É uma maratona muito longa, de 42 quilômetros ou mais. Então, você vai ter que começar devagarzinho, fazendo várias ações no tempo certo, para que você não fique para trás. Senão você vai perder margem, ou vai perder share, vai perder dinheiro. E a empresa, a tendência, se ela não se preparar, ela vai sofrer bastante. Definitivamente é muito mais do que uma atualização sistêmica, né, Daniel? E agora, mudando um pouco de segmento aqui, me conta um pouco sobre os impactos em serviços. O que vocês têm mapeado aqui na Coruja? Então, serviços é o seguinte, as empresas de serviços, dependendo da atividade, por exemplo, empresas que têm muitos funcionários que trabalham com tecnologia. Normalmente ele não tem muita despesa para tomar crédito, ele está no lucro presumido, né? Então ele tem uma alíquota de PIS e COFINS de 3,65. Em alguns segmentos, por exemplo, transportadora, que é serviços, né? Existem transportadoras que estão no lucro presumido, que é 3,65, e outras estão no lucro real 9,25. Quando essas duas companhias forem competir para pegar mais clientes, elas vão ter um grande problema. Quem vai ter problema? O Simples Nacional e o presumido. Porque existe uma assimetria de alíquotas. Pensa no seguinte, eu sou o comprador, eu sou adquirente, né? Então, eu sou lucro real, eu me credito a 9,25. Se eu compro um frete de uma transportadora, o PIS e COFINS dela é 3,65. Ela recolheu 3,65, mas eu me credito a 9. E uma transportadora do lucro real, ela recolhe 9,25 e eu, como adquirente, eu acredito 9. Os mesmos 9. Então, qual que é a dificuldade nessa simetria? Quem está no lucro presumido, ele tem um preço líquido superior a quem está no lucro real. E quando ele for adicionar o IVA, que é, vou dar um exemplo de alíquota aqui, a alíquota cheia prevista em torno de 28, é provável que o preço de venda daquele fornecedor do presumido fique mais caro. Então,
Se você é presumido e concorre com alguém do lucro real, você tem que tomar cuidado. Se você é do Simples e está no meio da cadeia, porque o Simples Nacional não dá crédito. Ele só vai dar um crédito pequeno com relação a aquela alíquota que é cobrada do anexo, que é de 1 a 2%. Então, para que ele seja competitivo com o seu concorrente do lucro real, ele vai ter que fazer um preço bem mais baixo, porque o concorrente dele do lucro real ou do presumido vai dar um crédito de 28%. Então, existe o preço líquido, que é a perspectiva de quem está vendendo. Existe o preço de custo, que é a perspectiva de quem está comprando. São coisas diferentes. E essa simetria vai ser corrigida com o IVA igual para todos os regimes. O real, mesmo um IVA, presumido vai ser o mesmo IVA. As exceções são o quê? Cesta básica, alíquota zero. Medicamentos, alguns, 60% de desconto. E o Simples, né, como ele vai permanecer na reforma tributária, com o regime tributário, ele tem a possibilidade de entrar no sistema regular, que a gente chama de Simples híbrido. Então, se você é do Simples Nacional e presta serviço, e tem clientes, empresas, que a gente fala o B2B, você vai ter até setembro, agora você vai ter que optar qual que vai ser a tua tributação para o primeiro semestre do ano que vem. E se você optar continuar no Simples sem recolher IVA, você não vai dar crédito, você vai perder competitividade. Mas se você optar por entrar no IVA, lembre-se que a tua alíquota vai aumentar, né, de 1 ou 2 para a alíquota cheia 28, só que você vai ter que negociar preços com o teu cliente, você vai ter que aumentar o preço, o cliente vai reclamar, vou desembolsar mais. Por exemplo, o teu contrato por mês é 10 mil, você vai aumentar para 12. Vai ficar mais caro? Depende, porque você vai aumentar para 12, mas ele toma crédito de 2 e alguma coisa. Então, o preço de custo de quem está comprando é mais barato. Então, são contas complexas, né? Dependendo da perspectiva de quem está comprando e de quem está vendendo, que tem que ser feita no detalhe, na ponta do lápis. É o que fazemos aqui na Tex Group com relação aos nossos projetos, né? De mapeamento da reforma, que a gente analisa toda a cadeia de fornecedores, justamente para isso, esse exercício. Para enxergar o preço líquido de quem está me vendendo, enxergar o preço de custo e não permitir que o preço novo dele para o ano que vem, por exemplo, que agora, fique acima do que deveria em termos de margem. Porque o empresário sabe o que é preço, o que é custo, o que é margem. São coisas diferentes, né? Eu posso muitas vezes vender mais barato e aumentar minha margem. Ou também vender mais caro e aumentar minha margem. Então, eu não posso deixar a reforma tributária um jogo de margem, um jogo de negociação. Por que o empresário está atrasado? Porque ele já deveria ter esse mapa, esse resultado dos seus fornecedores agora, em maio, junho, para eu criar um plano de ação para negociar esses preços agora no segundo semestre. Porque você consegue negociar contrato dia 20 de dezembro, dia 18? Não dá. Você não vai deixar. Você tem que fazer agora, porque toda negociação de preço envolve uma negociação, pode ser por e-mail, ao vivo, ou por vídeo, e muitas vezes vai ser formalizado em contrato. Então, se a empresa de prestação de serviço, por exemplo, a Coruja mesmo, a Coruja está no lucro presumido. Nosso maior custo é folha, né? A gente tem muitas despesas que a gente contrata que a gente não olha o regime tributário do fornecedor, porque não toma o crédito. Então, para mim, não faz diferença. E eu nem controlo se ele pagou imposto ou não. Agora não. Vou ter que pegar aqui a Coruja como empresa. Quais são nossas despesas? Qual o regime tributário de cada um deles? Qual que é o preço líquido dele hoje? Com o novo imposto que é calculado por fora, qual que é o novo preço líquido? Para não vir com uma conversinha de aumento de preço de forma imotivada, né? Uma desculpa. Vou dar um exemplo aqui. Quer ver um caso de inflação tributária? Aconteceu esse ano já. Por isso que eu estou pessimista com relação à reforma, com relação a preços. Porque por mais que na teoria todo mundo pudesse baixar os seus custos, na prática não vai acontecer. Não é o que está sendo refletido, definitivamente. Não. Vou dar um exemplo. Você conhece a Meta, né? Que é a empresa que tem lá WhatsApp, Instagram, Facebook. A Meta mandou um comunicado para seus clientes falando da reforma tributária. Só que ela jogou uma mentirinha ali na carta. Porque imagina um anúncio da Meta R$10 mil. Se ela está no lucro real, o que ela tem de imposto, a Meta? Na visão da Meta. Ela tem 3,65 de... Não, a Meta deve estar no lucro real. Então ela tem 9,25 de PIS e COFINS e ela tem ISS de 2,90, que ela está em São Paulo, 2,90. Então se ela me cobra 10 mil no anúncio, significa que o imposto por dentro, o preço líquido dela deve ser em torno de 9 mil.
Para você descobrir o preço líquido, até uma dica para os empresários aqui, você tem que fazer o gross up, que o imposto antigo, ele é por dentro. Então você pega 10 mil, divide por 1 menos 0,925 menos 0,0290. Pegar 10 mil dividido por 0,90 e pouco vai dar 9 mil e pouco. Sim. Então, o que a Meta fez? Ela falou que com a reforma tributária, ela vai ser obrigada a repassar imposto. Ela disse que não repassava antes. Mas num preço de 10 mil, ela já considerava imposto lá. Ela está mentindo, ela já considerava. Então, o que a Meta fez? Ela pegou 10 mil, dividiu, adicionou esses dois impostos que eu falei, 9,25 mais 2,90 vai dar 12 alguma coisa. Então, ela colocou 12% em cima de aumento. Então, ela colocou 10 mil, dividiu pelo denominador para adicionar esses impostos novos, né? E corrigiu essa fatura de 10 mil para 11 mil alguma coisa. O preço novo. Mas a reforma tributária é ano que vem, não é esse ano. Então, ano que vem, quando acontecer a primeira troca de tributos, que um é por dentro e o outro é por fora, ela vai jogar um imposto em cima de um aumento que ela não deveria ter feito. Então, ela ocasionou uma inflação tributária. Aí o fornecedor pequeno não tem nem como negociar. Se você é empresário e você anuncia na Meta, faz um anúncio na Meta, compra, você vai ver a notinha que eles mandam dentro do aplicativo, tá lá o preço do imposto adicionado de PIS e COFINS, só que o PIS e COFINS já estava adicionado. Então, se você é um grande anunciante, você tem que sentar na mesa e falar, Meta, a reforma tributária é ano que vem. Você já aumenta. Mas eu coloquei o PIS e COFINS agora que antes eu não colocava. Colocava sim. Teu anúncio era 10 mil, mas você já pagava imposto. Você não pagava no passado. Por obrigação, né? Por obrigação. Agora, essa malandragem foi feita através de uma carta que é pública, né? Quem é anunciante da Meta recebeu essa carta aí. Só ver o preço de anúncio. A experiência que eu tenho, se você negociou, tem um volume bom, você conseguiu desconto. Se você dormiu no ponto, aí pagou mais caro. É o que vai acontecer com o empresário que dorme no ponto. Não importa se ele tem uma transportadora, se ele tem uma consultoria, é uma empresa pequena. Se ele não enxergar o preço líquido, ele vai tomar um bypass de margem. Ele vai ficar com um mico na mão e não vai conseguir aumentar o preço. Principalmente se esse cara for um varejista, né? Então, acho que o setor de serviços ele vai ser impactado de modo geral, porque a alíquota sai de 3, a maioria é 3, né? Muitas empresas são 3, vai para 28. Sim. Mas ele tem a perspectiva de tomar crédito que ele não tomava e colocar o tributo por fora. Então, ele tem que sempre pensar qual que é a minha margem, né? Eu não posso permitir que na reforma tributária a minha margem caia. Meu preço até pode aumentar ou pode abaixar, mas eu tenho que preservar a minha margem a qualquer custo, né? Se você é uma empresa com baixa margem, se você não preservar, você quebra. Se você é uma empresa com muita margem, se você negligenciar a reforma como um projeto de negócios, você vai perder mercado. E tomando o teu exemplo do mercado novamente, vai ser fácil para o empresário redefinir seus preços? Vai ser extremamente complexo. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, que se ele não tiver uma estratégia nova de compras, ele vai carregar resíduo tributário. Vamos supor que ele fez a lição de casa e conseguiu negociar dentro do preço líquido, não permitir que o fornecedor aumente margem, eliminar os fornecedores ineficientes, ficar só com os melhores, né? Aí ele vai ter alguns dilemas, né? Imagina um supermercado ou uma padaria, né? Vou dar um exemplo aqui, tem 10 mil itens ou mais. Alguns produtos naturalmente podem ter um aumento de preço de forma genérica e outros redução. Só que a renda brasileira é limitada, né? Em qualquer país do mundo, produtos que são altamente sensíveis a preço, né, que a gente chama de curva A, é muito difícil repassar o preço porque o consumidor está com aquele preço em mente. Então, por exemplo, alguns produtos que você vai ter dificuldade de repassar preço, você vai ter um aumento de custo, você mantém um preço, tua margem é exprimida. Então imagina a empresa como um DRE. Só que em outros produtos, que de repente eu tive redução, por exemplo, de 10%, eu não devo baixar os preços automaticamente de 10% para dar o benefício. Eu vou ter que compensar a perda nesses itens que eu não consigo aumentar nos que eu consigo. Ou que o consumidor aceita pagar mais, ou que eu não preciso baixar tanto assim. Então a ideia é olhar dentro do seu mix de produtos como categoria, como curvas também, que a gente chama curva A, que é mais sensível, o curva B é moderado, e o curva C seria aqui uma demanda mais, a gente chama de inelástica, né, que não, sensibilidade baixa. Perfeito. Para que ele possa
redistribuir esses preços novos com o objetivo de preservar sua margem. Se ele tem um supermercado e tem um lucro líquido de 5%, ele tem que ficar com 5% para cima. Não deixa cair de 5 para 4 para 3. Então, algumas categorias ele vai entender que o mercado não suporta aumento. Por exemplo, se tiver um aumento de custo muito alto, não precisa nem ser tributário, um produto, por exemplo, leite, ele vai ter dificuldade de repassar que é um produto sensível. Ele vai ter que recuperar em outros produtos menos sensíveis a preços, né, que o consumidor compra com uma frequência menor, para que equilibre a sua margem. Então, vai ser uma grande dificuldade. Eu falei de padarias também, porque muitas padarias no Brasil, lanchonete, restaurante, eles estão no Simples Nacional. Ou seja, ele compra, ele não tem direito a crédito. Na saída ele vai recolher só um pouquinho, porque o cliente dele é um B2C, que a gente chama fim de cadeia. Como a alíquota vai ser alta, que é 28, né, somando tudo, a tendência é que o custo de mercadoria vendida, que é na visão de quem ele compra, chama um CMV, ele não toma crédito, vai ficar mais alto. Então, na hora de precificar, ele vai ficar um pouco mais alto. Ele vai ter uma dificuldade com relação a preços de venda, porque ele vai ficar mais caro que um supermercado, que ele vai comprar muito mais coisas com crédito. Então, ele vai ter uma dificuldade de precificação. A gente sabe que, em termos de canais de venda, o varejo de loja física é uma margem, padaria é outra, loja de conveniência é outra, entregas é outra. Quanto mais comodidade tem, mais possibilidade de aumento de preço o varejista consegue, né? Que o consumidor está mais disposto a pagar. Então, o que eu considero, na hora de precificar, ele vai ter que analisar a variável tributária, principalmente, mas não vai parar por aí. Porque o preço, né, é em função do tributo, dos custos, né? Ela é em função do concorrente e é em função de uma outra variável que é difícil de controlar, que é quanto o consumidor está disposto a pagar em determinado preço. Por exemplo, quanto custa uma vassoura? Qual que é a resposta que eu dou? É quanto o consumidor está disposto a pagar na vassoura. Uhum. Se os custos baixarem e ele está disposto a pagar mais, eu tenho que me aproveitar e ganhar essa margem. Principalmente quem é varejo, que em muitas categorias, pelo fato do Brasil ser um país com renda altamente concentrada e a taxa de juros que você comentou elevada, né, ele não vai ter dificuldade de repasse de preço. Sem dúvida. E fazendo uma ligação dentro dos projetos da Tax Group, né, além de analisar preços líquidos por fornecedor, por despesa, eu também tenho que ter uma inteligência tributária para analisar quais são os meus novos custos, se eu vou manter a margem ou não e qual o preço que eu deveria praticar, que eu deveria testar, né? Então, a gente também tem uma solução dentro dos projetos de reforma tributária que dão um direcionamento para como que eu compro bem e a que preço e como que eu vendo bem. E nesse imbróglio ainda tem a questão do capital de giro, que é o dinheiro circulando, né? Então, como o crédito tributário é financeiro, é mais uma variável para eu considerar. Não é um jogo fácil, assim, não é um jogo que eu pego uma planilha e abro, faço 5, 6 contas de forma genérica que eu consigo redesenhar minha operação. É muito mais profundo do que isso. Definitivamente linha a linha, né? E aliado a essa ferramenta, a esse módulo de precificação, a gente também tem a reclassificação desses produtos pós-reforma. Também um aliado bastante importante aí para que a gente passe a tomar esses créditos de maneira efetiva pós-reforma, né? Então... com relação ao cadastro de produtos, né, quais são os principais pontos de atenção? Né, reorganizar a questão do NCM. Super importante. Com a tabela C-Class Trib, que ela vai definir qual que é a finalidade daquela operação, se é uma venda, se é uma transferência, se é uma doação, seja. Isso já foi divulgado nas notas técnicas, que é uma lição de casa que devia ter sido feita já no começo do ano passado, de importar suas novas tabelas. E para quem é prestador de serviço, ele vai ter uma outra dificuldade, que como cada prefeitura define um código diferente para o venda de serviço, por exemplo, manutenção de ar-condicionado, em Santos, qual que é o código de serviço? Em São Paulo, em Curitiba, numa cidade do interior, muitas vezes não existe um padrão. E agora vai ser padronizado no NBS, que é a Nomenclatura Brasileira de Serviço. Então vai ter um padrão nacional que a empresa que presta serviço, ela vai ter que identificar ali corretamente
qual que é o serviço dela em si e qual o código que ela se aplica. Então, ela tem uma lição de casa esse ano de saneamento de cadastros, né? É importante fazer agora, revisar todo ano, mas uma coisa que eu posso falar de vantagem da reforma tributária, tem muitas, né? Uma delas é que essas regras, né, de NCM, principalmente de produtos, o governo vai disponibilizar através da sua calculadora da reforma tributária do consumo. Então, toda empresa que tem um ERP vai poder fazer um API para absorver esse motor de regras, né, esse motor de cálculo dos códigos de produtos, do NCM. E no modelo atual hoje é bem difícil, né? Então, nossos projetos aqui de auditoria digital, análise fiscal digital, né, que a gente olha item por item, linha a linha, para verificar se está correto, a gente encontra milhares de inconsistências aí, e essa inconsistência é crédito. Aproveitando, inclusive, né, como a gente vai ter a extinção do PIS e COFINS, né, esse trabalho de auditoria para rever regras de produto, se eu tributei certo, se eu tributei errado, é importante fazer ainda esse ano, para não deixar dinheiro na mesa, né, porque recuperar esses créditos que ficaram para trás, né, é importantíssimo para fazer caixa, para mitigar os efeitos da reforma tributária no caixa das empresas. Principalmente tratando-se de PIS e COFINS que terminam agora. O PIS e COFINS vai ser uma transição mais brusca, né? 31 de dezembro tem PIS e COFINS, comprei um produto na nota, dia 1º de janeiro não tem mais. Um dos pontos importantes para o empresário fazer a lição de casa é com relação ao compliance no cadastro de produtos, né? Então, nossas apurações atuais, esse é o último ano do PIS e COFINS, ele precisa ter um compliance para verificar pagamentos a maior, pagamentos a menor, para buscar ativos e passivos, para conseguir recompor o seu caixa, para ajudar a mitigar esses efeitos da reforma tributária em função do split. Então é importantíssimo aí um projeto em paralelo com a reforma tributária de mapeamento de impactos, um projeto de compliance e conformidade. Então, quanto mais em compliance ele estiver, mais competitivo ele vai ficar nesse longo período de transição da reforma tributária. Sem dúvida, sem dúvida. No fim do dia, o empresário não quer pagar menos impostos, ele quer deitar a cabeça no travesseiro, tranquilo, sabendo de que está em conformidade com suas obrigações, né? Sim, até para ele se ambientar, porque esse novo modelo da reforma tributária, quais são os pontos extremamente positivos? Ele vai evitar praticamente a quase zero a sonegação, porque quando eu compro produtos, ou compro serviços, ou contrato despesas, né, eu não me preocupo se o fornecedor recolheu o imposto ou não. Agora não. Se ele não recolhe, eu não tomo crédito. Por isso que existe uma possibilidade do adquirente entrar na apuração assistida e fazer o recolhimento pelo adquirente, que eu, ao invés de eu pagar o valor total do boleto para o meu fornecedor, eu entro no sistema do governo, liquido o recolhimento do adquirente, que é o imposto dele, não é o imposto meu. O devedor é ele, mas o beneficiário sou eu. Já me vira a caixa e depois eu pago o valor, a diferença para ele. Então eu tenho essa possibilidade de tomar o crédito. Um outro fator também que é bom na reforma tributária é com relação dessa simetria de alíquotas. A alíquotas vai ser igual para todos e teremos não cumulatividade ampla, ou seja, tudo vai dar direito a crédito. E as regras também, elas foram construídas dentro do próprio sistema. A gente chama esse conceito de a receita, no caso, né? Compliance by Design. Tivemos a emenda constitucional em 2023, em 2025 a primeira lei complementar, em 2026 a segunda. E agora já tivemos regulamentos. Mas no momento que foi escrita a emenda constitucional, com essas regras novas e mais simples no conceito do IVA, o fisco ele construiu um sistema para encaixar como uma luva nessa lei. Então, dentro da própria apuração assistida, você consegue observar aquele produto, em qual alíquota ele está e por quê. Você consegue pegar a base legal. Você como empresa, né, a sua empresa, o teu sistema, o teu ERP, consegue se conectar via API. Então o modelo realmente está mais simples de trabalhar e mais transparente também. Por exemplo, hoje, se esse celular aqui tiver um custo de 12.800 hoje, né? Eu não sei na cadeia de fornecimento o que foi comprado para produzir esse celular, quais os componentes, se esse fornecedor tinha crédito ou não. Então, se eu pagar 12.800, é quase impossível estimar quanto tem de tributo aqui. Agora, com esse novo conceito da não cumulatividade ampla, que tudo dá crédito, eu tenho certeza absoluta que se esse celular for vendido a 12.800, eu sei que 2.800 é tributo e 10 é produto.
É só pegar 12.800 e dividir por 1 vezes 1,28. Ou se eu quiser fazer o inverso, esse produto tem um preço líquido de 10 mil. Eu vou adicionar 28%. Eu vou pegar 10 mil vezes 1,28. Então, vai estar transparente, tanto na cadeia quanto na visão do consumidor. E o imposto ele vai estar recolhido porque é um crédito financeiro. Então, E discriminado nas notas já a partir de 2027 para o consumidor final, né? Isso. Então, Muito realmente, mais transparência. vai ser mais transparente. O problema, qual que vai ser? O problema vai ser lidar com os dois sistemas extremamente complexos nessa transição. E muitas mudanças vão acontecer. Por exemplo, como nós temos no Brasil hoje o PIS e COFINS, que é monofásico, alguns produtos, Sim. o ICMS, alguns são ST, o imposto da cadeia toda é recolhido no início. Então, indústria, distribuidor, varejista, consumidor final, quem está no meio não se preocupa com tributo. Agora, como não vai ter mais monofásico nem substituição tributária, a indústria vai querer avançar direto para o consumidor final, ou quebrar a cadeia de distribuição. Não reduzir 100%, mas quanto menos intermediários, melhor. O produto dele fica mais barato e a margem dele aumenta. Então, é um risco para quem está no meio de cadeia, né? Então, de modo geral, a reforma tributária vai ser um cenário para o Brasil positivo, só que a dificuldade que os empresários vão ter, eles vão precisar de consultoria, eles precisam dimensionar impacto, precisa treinar a equipe, precisa entender os novos procedimentos de recolher o imposto no lugar do fornecedor, administrar seus créditos, formar preço de venda, redesenhar sua cadeia de distribuição, porque hoje ela está baseada na logística e tem que ser baseada no destino. A perda de benefícios fiscais, que eu não tinha comentado ainda, mas a partir de 2029 já teremos redução de benefício fiscal de 10% em 10%, em 2033 acabou tudo, somente Zona Franca de Manaus. São muitas mudanças impactantes. Falando em termos de Brasil, né? Como que é o Brasil hoje no cenário tributário? É um dos mais complexos do mundo. Tributação por dentro, o Simples e o Lucro Real o Lucro Real e o Presumido têm alíquotas diferentes, o Simples está no meio da cadeia atrapalhando, o crédito não é financeiro, ou seja, não importa se ele recolheu ou não. Mas como o Brasil tem alta tecnologia na Receita Federal e alta tecnologia nos meios de pagamento, que o Brasil é extremamente avançado, tanto em tecnologia, haja visto o sistema novo que foi criado de apuração assistida, que é uma grande revolução. Documento fiscal eletrônico, não precisará ter mais SPEDs, porque o SPED é uma declaração que é entregue, que é feita a apuração nas empresas. E o Brasil tem alta tecnologia no sistema financeiro também. Temos o PIX, temos o TED, temos os cartões, temos cobrança registrada. Então tem muitos países que não tem nem ao menos cobrança registrada. Então o Brasil vai ter condições de sair da zona de rebaixamento da tributação no mundo, né, que realmente é um dos piores, mais complexos, para o melhor país do mundo em termos de tributação. Não por conta do IVA, porque o IVA no Brasil é híbrido. Ele acaba sendo um pouquinho mais difícil do que um IVA comum. Só que como a tecnologia é muito avançada da Receita Federal e dos bancos, unificando legislação e tecnologia, o ambiente de negócio vai ficar extremamente favorável para quem quer trabalhar direito, para quem quer trabalhar com compliance. Por isso que a gente sempre recomenda. Faça revisões, auditorias, busque o compliance agora. Sim. Treine equipe, entenda a cadeia, entenda as regras do jogo. Então você não consegue jogar. Então esse momento de transição vai ser extremamente sensível e dificultoso para as empresas que negligenciarem essas mudanças de preço. Daniel, para quem não entende muito do tema, quais os riscos envolvidos, hein? Os riscos são vários, né? A primeira coisa que o empresário tem que fazer é o seguinte, ele tem que dimensionar esse impacto, fazer um cálculo, como é que está o cenário hoje e como vai ficar em todas as etapas de transição. Ele vai perceber que esse novo modelo ele vai impactar diferentes áreas, então ele vai ter que treinar e sensibilizar pessoas. Dentro desses novos modelos de negócio vão ter novos processos, por exemplo, o governo quer puro crédito, então eu posso pagar o tributo na visão de adquirente, então vou ter que criar novos processos para administrar meu tributo e meu saldo. Eu vou ter que precisar fazer um compliance também, porque como a reforma tributária, o novo desenho vai ficar mais transparente, eu tenho que observar o que eu fiz no passado em termos de produtos, ativos, passivos, né? E arrumar a casa agora, não deixar para depois, até porque
teremos o fim, né, do PIS e COFINS, depois o fim do ICMS, eu não vou deixar crédito para trás. Sem dúvida. E no último passo, extremamente importante, todos eles são, né, criar um cronograma de ações, colocar a mão na massa. Que enquanto o empresário está só assistindo live como essa ou outras, olhando a teoria e fazendo contas mentais, enquanto ele não puser a mão na massa, olhar preço, mudar contrato, negociar, ele não está vivenciando a reforma tributária. Ele precisa coordenar esse projeto. Ou ele contrata uma consultoria como a Tex, que ajuda na liderança desses projetos, para poder integrar a equipe, entender mercado, entender concorrente, entender a cadeia produtiva, para ficar mais competitivo e ganhar mercado. Então, acho que esse é o recado aí para quem especificamente é empresário e tem que gerenciar o futuro do seu negócio. E você, como empresário, Daniel, o que priorizaria para essa fase? Eu poderia dividir isso aí em algumas etapas, né? Todas elas super importantes. O primeiro ponto é dimensionar o impacto. Eu tenho que entender minha operação, quais os custos e margens e preços hoje e fazer comparativos com os anos da reforma, né? O segundo ponto, como essa reforma é uma reforma que altera preços e altera modelo de negócio, eu vou precisar treinar a equipe, sensibilizar pessoas para trabalhar em função de um projeto único, que é o desafio da reforma tributária. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é administrar processos novos, processos internos. Como a apuração antes feita pela própria empresa, pelo contador, depois eu entrego, agora o fisco que vai fazer. Então, será que eu não tenho que liquidar a guia na visão de adquirente para administrar meu crédito? Eu vou ter que criar novos processos críticos, eu tenho que mapear e definir quem são os responsáveis. Quarto ponto, importantíssimo, como vão ter a extinção do PIS e COFINS, depois do ICMS, eu preciso fazer um compliance na minha operação, olhar o passado, o que eu fiz, que eu paguei a maior, o que eu paguei a menor, para mapear ativos e passivos, para corrigir antes da mudança, absorver esses créditos aí para melhorar o caixa da minha operação. E último ponto, eu preciso criar um cronograma de mão na massa, na prática. Porque não adianta nada o empresário ler as notícias, acompanhar podcasts como esse, ficar na teoria e negligenciando as ações. Então, eu preciso criar um cronograma na linha do tempo, quem vai fazer o quê, em que momento eu vou fazer o cálculo dos novos preços, em que momento que eu vou chamar para negociar o fornecedor, quando que eu vou ajustar contrato, quando que eu vou mudar meu preço de venda, de quem que eu vou comprar. Então, tem que ter um cronograma, na prática, quem vai fazer em que tempo e monitorar mês a mês, ano a ano, até 2032. E para tudo isso, para todos esses desafios, nós sabemos que a Tex Group, a Coruja Consultoria, tem projetos completos aí que ajudam as empresas a entender esse momento de reforma e preparar a sua empresa para um crescimento. Sem dúvida. A nível federal, estadual e municipal, as decisões já foram tomadas, o senso de urgência está aí, o empresário não pode ficar parado. Exatamente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo bate-papo hoje de reforma tributária. Obrigado, Guilherme. Obrigado. E até a próxima. Um abraço, pessoal.